Oi, vamos falar sobre alma batida e o que fazer quando as preocupações, os medos, a ansiedade, quem não tem isso, né? Chega na nossa alma, mas nós estamos confiando no Deus que abriu o mar vermelho, que ressuscitou alguém que estava morto há 4 dias. Nós estamos lendo a sua palavra, mas mesmo assim estamos angustiados. Por que estamos angustiados, meu povo? A palavra de hoje é sobre alma batida. E é para você e é para mim, porque em alguns momentos é inevitável a nossa alma ficar abatida. Por mais que você tenha vida de oração, por mais que você tenha uma vida de comunhão com Deus, por mais que você confie em Deus, isso não impede a sua alma de se sentir abatida. E às vezes Laila, tenho um hábito de pregar para minha alma, né? De pegar as promessas que Deus fez na palavra dele e falar: olha, minha alma, Deus prometeu naquele dia isso. E contar o meu testemunho para minha alma, para que ela finalmente entenda que Deus está comigo. E é isso que a gente vai falar hoje, né? O que fazer quando nossa alma está batida. E que pessoa mais eloquente para falar sobre alma batida, sobre medos e ansiedades, sobre confiança em Deus do que o rei Davi. O rei Davi é aquele homem que era improvável, que vivia cuidando das ovelhinhas, que o próprio pai esqueceu de convidá-lo para a mesa quando o profeta foi visitar a sua família, aquele que era desprezado, mas que Deus chamou para ser o rei de Israel, que era alguém que tinha uma vida de oração com Deus, alguém que vencia as guerras através da oração, através da confiança, mas que vez ou outra criava um salmo dizendo que a alma dele estava abatida. Então, vamos aqui para o Salmos 42, versículo 11, que diz: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aqui esse versículo é muito conhecido. Ele sempre cai para mim quando eu tô nos momentos assim, nossa Deus. É tipo aquela canção, socorro Deus. Ele vem, né? E Deus me lembra de perguntar à minha alma por que ela está abatida. Por que a sua alma está abatida? Por quê? Porque o médico falou que não tem cura? É porque você já usou todos os seus recursos? Porque você já procurou ajuda e ninguém te ajudou? Ou porque todas as portas se fecharam? Porque você pensou que tinha amigos e na verdade não tem? Você só está se sentindo sozinha? O que fez a tua alma se abater? Eu faço essa pergunta porque a gente precisa entender o que foi que nos assustou, né? O que foi que fez a gente ficar com medo quando a palavra de Deus fala tantas vezes, não tem mais, mas nós ficamos com medo do que vai acontecer amanhã, na próxima semana, hoje. O que vai acontecer se Deus não providenciar, se Deus não abrir a porta? Olhe para esse problema e compara ele com todas as coisas que Deus já fez na tua vida. Ele já fez na palavra dele. Quantos milagres o Senhor já operou e ainda opera no dia de hoje. E Ele nunca falhou comigo. Ele nunca falhou com você. Ele nunca falhou com o rei Davi. Não foi à toa que ele falou: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Quer dizer, ele sabia que após esse abatimento, esse medo, essa confusão, Deus ia agir. E ele tanto sabia que ainda falou: olha, eu ainda o louvarei. Quando tudo isso acabar, eu ainda o louvarei. Quando tudo isso passar, eu ainda o louvarei. Quando a tempestade ela se acalmar, eu ainda o louvarei. Então, por que tu te abates, minha alma?
E aí ele termina o versículo falando: Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Tem um testemunho, né? Todo vídeo tem um testemunho, porque eu conto pra vocês, porque eu acredito que o Senhor me permitiu passar por coisas para que eu pudesse hoje estar aqui falando sobre alma batida, né? Eu sou o testemunho vivo da alma batida. Quando eu estava distante de Deus, quando eu me afastei da sua palavra, de orar, de buscar Ele, eu acho que eu já falei isso em um vídeo, né? Foi quando eu passei por uma situação que eu me senti altamente vulnerável e eu falei para Deus: olha, se você fosse meu pai, isso não teria acontecido na minha vida. Então, a partir de hoje eu não vou mais orar, a partir de hoje eu não vou mais buscar, a partir de hoje eu vou fazer as coisas do meu jeito e Zé Fininho, porque eu achava que eu tava certa, que eu tava fazendo tudo certo e não tinha justificativa para eu ter passado por aquilo que eu passei. E a minha alma, ela se abateu, né? Ela se abateu porque quando você fica distante de Deus, e só quem já ficou distante de Deus vai entender o que eu tô falando, tem um vazio enorme, né? É diferente uma pessoa que nunca conheceu a Deus, que vai para o mundo, do que uma pessoa que já teve uma experiência com Deus, que já chamou Deus de Pai. Porque você vê as coisas e você sente com muito mais intensidade. Se você já passou por isso, ou está desviado da casa do Senhor, desviado não é o termo, é afastado da intimidade com o Senhor, você entende o que eu estou falando. E você sente saudade do Pai, mas às vezes você não sabe como voltar, ou acha que é indigno para voltar para Ele, ou que o que você fez, nossa, é imperdoável, né? É imperdoável o que você fez, Ele não vai te perdoar, Ele não vai te aceitar de volta. Então é muito mais difícil alguém que um dia conheceu o amor de Deus, ele conseguir regressar à casa do Pai, ele conseguia retornar à leitura da palavra, ele conseguir retornar a uma vida de oração, porque a alma dele está abatida e ela sente falta de Deus, mas ao tempo que ela sente falta de Deus, ela não sabe como se aproximar de Deus. Talvez esse seja o caso de quem está vendo esse vídeo, né? Porque Deus, ele coloca a palavra dele no caminho das pessoas que precisam ouvir. A sua alma está abatida porque você está longe de Deus? Ou de repente você até está perto, no sentido de estar congregando, mas congregando um templo físico, mas você não consegue dormir, você não consegue ter paz, você não consegue orar, falar com Deus, entregar de fato a tua vida ao Senhor, porque a tua alma está abatida. O que fazer quando isso acontece, né? O que fazer quando estamos distantes do Pai? Ou quando estamos perdidos dentro da sua própria casa e a nossa alma está abatida? E essa pergunta, né, e esses salmos, ele vem aqui e nos dá um sinal, né? Esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque essa situação ela vai ser utilizada para louvar ao Senhor. Em Mateus, que eu li hoje pela manhã, no meu devocional, ele falou um versículo que eu vou ler para vocês. É que eu tô com duas Bíblias, vocês sabem, né? A nova e a rosa. Aí a nova, eu manuseio aqui com a glória, com a luta, né? Mateus tá aqui. Mateus 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos voltar para o versículo 27. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. O nosso Pai, Ele conhece quando a nossa alma está abatida. E Ele conhece esse sentimento, Ele conhece essa dor, porque ninguém conhece o Filho como o Pai.
e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E quando Deus fala que Ele conhece você, e em seguida Ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer dizer que Ele sabe quando a nossa alma está abatida. Ele sabe quando a gente já usou todos os recursos, usou a nossa força. Porque Ele conhece. O Pai conhece o Filho. E o Filho conhece o Pai. E por isso que Ele nos convida a voltar-se para Ele quando a nossa alma está abatida. Se a tua alma está chorando, é porque ela tem sede de Deus, ela tem saudade de Deus. E ela só vai parar de chorar quando você se voltar para Deus. Tem muita gente que pensa que Deus, Ele vai sempre ao encontro de quem está precisando, de todos aqueles que são oprimidos, de todos aqueles que são sofridos. Tá, Ele vai sim. Mas existem situações que eu e você temos que ir a Ele. Existem situações que eu e você temos que ser a parte que dá o primeiro passo. Porque a dívida maior, Ele já pagou, dando seu Filho na cruz, por mim e por você. E foi uma morte humilhante, foi uma morte de dor, uma morte tão humilhante que Jesus passou pela tua alma, pela minha alma. Então, o preço Ele já pagou. Agora, eu ir para Deus, o passo, quem tem que dar é você, que está com a alma batida, para que você possa falar como Davi: espere em Deus, pois ainda o louvarei para a tua alma. Só pode falar o que está em Salmos 42, versículo 11, aquele que já entregou a sua vida para Deus, aquele que já foi a Ele, sabendo que se tua alma está batida e você está longe do Pai, Ele sempre está com os braços abertos para te receber. Mas sabe o que eu escuto muito quando eu falo isso para as pessoas? Amanhã eu faço isso. Ou depois, eu não estou pronta, eu não me sinto preparada para fazer isso. É como se a pessoa esperasse que no amanhã, algo mágico acontecesse e isso levasse ela para a casa de Deus. E nessa brincadeira, passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, passa-se uma vida longe do Pai. E uma vida longe do Pai não é uma vida. Eu sempre falo nas minhas orações: meu Deus, que eu perca tudo, mas que eu não te perca de novo na minha vida. Porque só quem experimentou o amor de Deus sabe o quanto Deus é suficiente e o quanto Ele supre tantas as coisas na nossa vida. E sem Deus, eu até falo para Deus: sem Deus, sem o Senhor, meu Pai, eu não quero nem viver, eu não quero acordar, eu não quero dar um passo sem o Teu amor, porque eu já descobri o que é ser filha, o que é ser amada por Deus. Eu falo isso para vocês porque vocês não têm noção do que Deus fez na minha vida, de onde Deus me tirou, de tantos livramentos de morte que Deus fez na minha vida, dos planos que pessoas fizeram sobre mim e Deus falou: nela você não toca. Ok, você foi até aqui, mas depois disso você não vai tocar mais nela porque ela é minha. E Ele me puxou e me limpou e me abraçou. Então, hoje eu não consigo viver a minha vida sem Deus, porque o que Ele fez para mim, só eu sei o que Ele fez por mim. E quando eu falo para você que está distante do Pai, que está com a alma batida, seja você que está fora de um espaço da congregação, ou você que está dentro, mas não está conseguindo ter paz, chegue-se a Deus. Às vezes você ainda não deu um passo perto de Deus, porque você está preso naquilo que eu falei no outro vídeo, na escravidão do seu coração, está preso a um título, está preso a uma vida sentimental totalmente desregrada, está preso a tantas coisas, né? Preso ao coração, um escravo do coração. Mas a tua alma está clamando, a tua alma está abatida, está chamando por Deus, e ela só vai parar de chorar quando você voltar para os braços do Pai, quando você de fato se entregar aos braços do Pai. Existem 2 coisas aqui. Se você está no templo físico,
e não está tendo a paz que os santos têm, né? Que confia em Deus, é porque você ainda não recebeu o Espírito Santo. Para esse grupo de pessoas, você deve buscar o Espírito Santo. E para o Espírito Santo descer, você vai ter que renunciar. O que você precisa renunciar? Às vezes é uma mágoa, às vezes é um cargo. Sim, Deus pode pedir que você saia do seu emprego para descer o Espírito Santo, sim, porque se aquele emprego está te levando para o inferno e está te fazendo sujar a tua mão com corrupção ou te fazendo ter maus olhos, Deus ele vai preferir que você fique desempregado e que ele abra uma outra porta, porque a tua alma é muito valiosa. Talvez seja um relacionamento indigno, impuro. Eu não sei o que você tem que renunciar. Eu não sei, mas você que está vendo esse vídeo, você sabe. Você sabe o que está te impedindo de ter o contato com Deus. Eu não vou saber porque eu não sou adivinha, eu não sou feiticeira, eu não sou uma bruxa e nem quero ser. Eu sou uma serva de Deus. Mas você sabe o que é. Você sabe, todo mundo sabe o que precisa renunciar para que o Espírito Santo desça. Às vezes é o seu ego, que é muito alto, você acha que é santo demais, você acha que é bom demais, e se você é bom demais nunca tem nada para mudar, não é verdade? E esse é o tipo mais perigoso de pessoas que existe, aquele que sempre é bom, o resto do mundo é ruim. Tem algo aí, né? Superman. E para o Espírito Santo descer, você tem que renunciar. Para o segundo grupo, que é aqueles que estão distantes da casa do Pai, o primeiro passo é você voltar para a casa do Pai. Ah, eu não consigo. Deus vai colocar alguém no teu caminho que vai te fazer um convite e você vai para a casa do Pai. Quando essa pessoa te convidar, não pense duas vezes, não dê desculpa, vá. Porque se tem um chamado, se tem um convite e se Deus vai colocar alguém no teu caminho, porque eu sei que Ele vai colocar, é porque Ele está literalmente pegando nos teus braços e te levando de volta. E aí, se você não for, você vai estar negando Deus duas vezes. Porque uma, você inventou a desculpa que não poderia ir sozinho. Mas Deus coloca alguém e você não vai. Eu estou profetizando que Deus vai colocar alguém no teu caminho que vai te fazer um convite. Você vai para a casa do Pai, você vai voltar. Você vai ficar de joelho, você vai orar. E depois você vai lembrar desse vídeo aqui. E uma nova vida Deus tem para você, porque não é à toa que você está assistindo esse vídeo. Não é à toa que você está acompanhando essa série sobre liberdade, sobre a escravidão espiritual, sobre o que Deus quer para a nossa vida. Não existe coincidência no reino de Deus. Não existe coincidência. Os dias são maus e o Senhor está separando um povo que o busca e o adora em espírito e em verdade. E eu creio que você está assistindo esse vídeo, você faz parte desse povo. Porque eu estou orando para que esse vídeo chegue a você. Então, se sua alma está batida, Deus é o teu consolo. Se aproxime dele. Ele é capaz de suprir todas as coisas. E eu oro para que esse vídeo chegue a você a tempo. Que chegue antes de amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E que você aceite essa palavra. E independente de onde você estiver, independente de quem você se tornou, Deus faz nova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. Amém? Essa é a reflexão de hoje. Que Deus, Ele guarde seu coração do mal, guarde seus olhos, guarde seus ouvidos, seus pés, a sua casa, a sua família, os seus sonhos. E que a mão do Senhor esteja sobre ti hoje e todos os dias. É o que eu peço. Um beijo no seu coração. Tchau.